Seja muito bem-vindo ao canal. Tem sido dias incríveis, dias onde a gente começa a ser confrontados, vamos dizer isso, né? Mas, gente, não é por mal não, tá? Esse confronto é algo para nos esticar mesmo, né? Para puxar. É igual você vai fazer uma academia, paga aí um plano mensal, para não ter resultado? Sim, a gente precisa ter resultado, né? E quando se trata daqui de dentro, eu falo assim que a dedicação tem que ser mais intensa, a gente tem que pegar firme, porque sempre a gente já tá abrindo concessões, né? Não tem nada a ver, é só hoje, vamos relevar, né? Mas não é assim que funciona. E eu quero hoje já falar sobre a alegria como escolha diária. Lembra que eu sempre falo dessa palavra? Intencional. A alegria também, nós precisamos ser o quê? Intencionais em relação à alegria. A alegria é sim uma escolha diária. Não é algo que vai nascer com a circunstância. Nós já aprendemos que a alegria ela brota aqui dentro, né? É uma alegria bíblica, ela é diferente dessa euforia do mundo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então já deixa o caderno com uma caneta para ir anotando, porque tem muita coisa importante e interessante aqui para nós, tá? Mas antes, eu peço para você se inscreva no canal, caso você não tenha feito isso. Sempre a gente vai estar colocando vídeos importantes, vídeos que tragam o quê? Princípios, valores, propósito, uma identidade baseada naquilo que a Bíblia diz que nós somos, naquilo que Deus sempre trouxe para nós a essência dele aqui dentro de nós, né? Então curta para que mais pessoas, né, o YouTube aqui entenda que é relevante esses assuntos e mais pessoas possam ser alcançadas também, né? Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, compartilhe, tá? Vamos começar então? Abacuque 3, 17, 18, sabe o que diz? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui a gente já começa a entender, quando o Abacuque começou a escrever isso, ele já estava falando de um caos econômico, né? A gente já vê os exemplos que ele trouxe aqui, era uma realidade difícil, né? Então essas palavras foram ditas no cenário de um colapso econômico, né? De escassez, de uma insegurança nacional. Então ele descreve essa perda, né, de tudo que sustenta uma família. Então ele trouxe aqui tudo aquilo que dá uma provisão, né, algo assim de manter uma família com as necessidades básicas, vamos dizer assim, sendo atendidas. Ele falou, nem que se voltar tudo isso, não tiver nada disso, ainda assim eu me alegrarei na economia, que ele disse? Não, no Senhor, tá? Então a gente já começa a trazer aqui algumas lições pra gente, certo? Não existe, gente, aqui um texto, vamos dizer assim, poético, né? Um texto alegre, né? Onde ele escreveu num momento de paz. Eu gosto de trazer isso, sabe por quê? Porque a gente fala assim, poxa, igual Paulo na prisão, ele escreveu sobre alegria, e a prisão já vê um lugar de dor, de injustiça, de dificuldades difíceis ali, né? Muitas coisas acontecendo horríveis, né? Mas mesmo assim, Paulo, ele conseguiu escrever sobre alegria. Abacuque, nesse tempo caótico de escassez, ele ainda diz, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo se faltar tudo isso, eu me alegrarei no Senhor. Gente, isso é uma tomada de decisão em meio ao caos. Então, vai na contramão do que nós estamos acostumados, não é verdade? Muitas vezes, quando está tudo desabando aí fora, às vezes recebe a notícia de um colapso na economia, ou perdeu o emprego. E agora, o que vai ser? Nossa, não tem plano de saúde, né? Aconteceu isso comigo e com o Mauro, né? Quando ele ficou desempregado, né? E agora, a gente com um recém-nascido, o que a gente vai fazer? Gente, deu desespero, sim, confesso a vocês. Mas foi um tempo, assim, do Senhor estar trabalhando de dentro para fora, né? Da gente poder olhar e falar assim, poxa, como Deus tem nos sustentado, né?
Então aqui, gente, tem um ponto central que eu quero dar um enfoque, tá? Que a alegria, na perspectiva da Bíblia, ela não é ausência de problemas, de coisas difíceis acontecendo, né? Mas sim é um posicionamento diante deles. É mais ou menos assim, a situação não muda enquanto eu não mudar, tá? Lembra que eu sempre tenho esse dilema comigo, né? Então assim, não ia adiantar, vamos pegar a minha situação, né? Eu e o Mauro, a gente ficar desesperado, puxar os cabelos aqui, eu ficar brigando um com o outro. Ia resolver? Não. Poxa, nós estamos na mesma situação, né? Tem um problema, mas a gente precisa lembrar que esse problema não precisa ficar na nossa mão. A gente pode entregar para o Senhor e continuar vivendo na direção dele, com calma, buscando o que ele tem para nós, né? Confiando na provisão do Senhor. Senhor, precisamos de portas abertas, fazendo a nossa parte. Aqueles que confiam no Senhor não serão frustrados. Nós precisamos aprender isso, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual a situação é que você está passando nesse momento que está roubando a sua alegria? Tirando essa alegria. Lembre-se que a alegria bíblica é posicionamento, tá? Vamos pegar o cenário aqui da situação que Abacuque estava vivendo. Então, imagina, olha, a figueira sem flores, ela significa o quê? Uma esperança frustrada. Quantas vezes essa esperança, ela não foi frustrada dentro de nós? Algo aconteceu, a gente estava esperando, e não aconteceu. E aí gerou o quê? Uma frustração, né? A vide sem fruto significa uma alegria afetada. Uma oliveira falhando significa uma escassez financeira. Campos vazios, gente, é falta de provisão. E currais vazios aqui é um colapso total. Porque é o alimento deles, né? O sustento deles, né? Naquela época. Então, Abacuque, o que ele está dizendo? Diante desse cenário aqui que eu acabei de falar. Que mesmo que tudo aquilo que dá segurança a ele fale, ele vai continuar fazendo o quê? Ele escolhe se alegrar no Senhor. Então Abacuque, ele não nega a realidade, ele não está minimizando a dor daquela situação, se distraindo, porque às vezes a gente começa também a fazer isso, a gente está passando por alguma coisa, a gente começa a buscar distrações, analgésicos, ou anestesia mesmo, para tentar diminuir aquela dor que eu estou sentindo. Não, ele não negou nada disso, e ele também não espiritualizou a escassez, ele apenas escolhe o quê? Onde ancorar a sua alma, que foi no Senhor. Então, a alegria, ela não é uma emoção, ela é decisão. Então já anota aí, a alegria ela não é emoção, ela é decisão. A alegria está fundamentada na Bíblia, tá bom? Então, por exemplo, sentimentos são reações, sim. A alegria bíblica, ela é o quê? Uma direção. Então você não controla todas as circunstâncias, é impossível controlar as circunstâncias, mas você pode escolher a perspectiva correta, de olhar como olhar tudo isso, tá? Vamos dar um exemplo aqui, uma perda profissional, Então uma pessoa que perde emprego, ela pode afundar em desespero, sim, gente. Também a sua identidade ser ferida, Ou ela pode escolher outra forma de olhar a situação. Ela pode usar o momento para crescer, Ela pode aprender, ela pode reavaliar caminhos, por exemplo. E também confiar o quê? Na provisão de Deus. E olha, eu falo assim pra vocês, eu com o Mauro, a gente já tá há um tempo juntos aí, casados, e a gente já passou por tantas coisas, mas quando pegou essa parte financeira, a gente não tinha passado ainda. Que luta! Porque é muito fácil o casal começar a se estranhar aí. É muito fácil, porque imagina pro homem, o Mauro foi sempre o Mauro que trabalhou. Eu tenho uma empresa, mas trabalho dentro de casa, Então assim, mas a provisão maior era dele, Sempre foi do Mauro. Então assim, imagina pro homem como isso pega. Então assim, foi uma escola pro Mauro se controlar, para não deixar aquilo que tá dentro lançar, jogar para fora, descontar nas pessoas que ele ama, ou
e também deixar com que a circunstância domine ele dentro. Então assim, gente, é um aprendizado que vocês não fazem ideia, porque o casal tá mais tempo junto, né? Então assim, já começa a ver as diferenças, aí você tem que falar, opa, calma, não é por aí, vamos conversar. Então sempre tinha realinhamento, né? Sempre a gente sentava, conversava, ó, saía do prumo, vamos voltar de novo. É uma lição, eu falo assim, eu sempre falo aqui pra vocês, né, que quando a gente aprende algo, ninguém rouba. Então essa experiência, essa bagagem que nós tivemos nesse tempo de desemprego, né, você poder olhar, abrir a sua geladeira e ver o congelador cheio de mistura, a sua geladeira não faltando nada, porque a primeira coisa que você pensa, você que é pai e mãe, e agora? O que vai ser dos nossos filhos? Mas Deus tem assim, de uma forma tão amorosa, cuidando de nós, né? Teve uma experiência que eu nunca tinha passado por isso. A Bíblia fala, é melhor dar do que receber. A gente fala, é verdade. Mas quando você sente na pele, você fala, poxa, é melhor dar do que receber. E eu, como a gente sempre foi assim, tem comida em casa, vamos dar para as pessoas, né? Aqueles que não precisam. A gente conhece lugares que a gente pode fazer essas doações de roupas. Eu não gosto, gente, que nem a gente tem 4 filhos, então agora o nosso mais novo, ele já tá desapegando de várias coisas, né? Que nem bebê conforto, logo vai o carrinho também. Eu não gosto de fazer precinho, camarada. Eu dou. Eu não gosto, assim, é uma coisa da Cidiane. Não tô julgando ninguém que faça isso, tá? Mas assim, eu falo, se Deus me deu, eu fui abençoada, por que eu não vou abençoar quem não tem condições? Então assim, tudo que tem a gente vai dando. Eu não consigo vender, gente, né? O que eu já usei, assim, colocar um preço, mas eu sei que tem gente que tá precisando, né? As roupas da minha filha, só tem ela de menina, roupas novas, então, ó, vamos lá. Sabe, eu já imagino aquela criança recebendo aqui e falar, que lindo, talvez ela nunca ia poder ter. Então, assim, até, voltando um pouquinho, né? Teve um momento, né, uma pessoa falou assim, ó, tô indo aí, né? Mas não falou por quê, tá vindo na minha casa. Ela tinha acabado de chegar. Falei, tá bom. Quando ela desceu do carro, ela desceu com muita compra, né? E a gente tava com a nossa geladeira já um pouco sem nada, né? E a gente não fica falando, mas a gente fica orando. E aí ela veio e ela trouxe pizza congelada. E eu tinha falado pro Senhor, eu falei, Senhor, vontade de comer uma pizza, né? Com azeitona preta, né? E aí ela trouxe, ela falou assim, sim, eu não sei porquê, a hora que eu tava comprando, o Senhor mandou ir no mercado comprar pra você, ele só falou assim, ó, compra esse aqui que tem esse negocinho preto aqui, né? Essa azeitona. E eu falei, o senhor sabe o porquê, não precisa te falar, né? Então você vê assim, gente, o cuidado. Aí eu falei pra ela, eu não sei nem o que dizer, porque eu nunca passei por isso, né? E eu falei assim, olha, só gratidão. Só gratidão. Então assim, gente, compartilhe com as pessoas, mas não compartilhe resto, não compartilhe coisas danificadas. Compartilhe, seja um coração grato com as pessoas. Tá? Não espere alguém pedir para você, mas já se antecipe com isso, procura, seja intencional, né? O que você pode fazer, o que você pode ajudar, procura se informar, mas sempre ajude as pessoas, porque a gente vai aprendendo isso, né, quando a gente passa. E eu sei que de tudo isso que nós estamos passando, nós não somos mais os mesmos de antes. Com certeza houve amadurecimento, a gente está crescendo, né? E vendo as coisas de outra forma também, né? Então, gente, vamos voltar um pouquinho pro texto, tá? Situações são inevitáveis, situações difíceis, né? A dor é inevitável. Então, só que assim, a postura, ela é opcional. A forma que eu vou lidar, vou enxergar essa situação, eu escolho, tá? Então, escolher alegria não é fingir que está tudo bem, tá? Mas é decidir que a crise não terá a palavra final. Entendem? Então, quero falar um pouquinho da alegria como disciplina emocional. Então, primeira coisa, a alegria, gente, é uma prática diária. Não espere você acordar e falar, ai, hoje eu tô alegre. Não. E a hora que você acordar ruim? Então, deu ruim o dia todo? Não é assim, tá? Não vamos mais ser enganados, que a alegria, ela é uma decisão diária, sim, só que tem que colocar ela em prática, tá? Ela não é assim, ó, automática, né? Então, todos os dias você acorda com a sua mente, por exemplo, já começa a pensar na calamidade, né, nos relatórios. Então, por exemplo, tem contas a pagar, aquele problema ali, eu preciso resolver hoje esse problema, né? Nossa, olha as notícias que estão chegando, né? Ou,
nossa, esses conflitos, né, que tem, olha com meu marido, olha com o vizinho, olha com o parente, né, esses conflitos pendentes. Então a mente já traz isso. Você buscou isso? Não, a mente já trouxe, né? Então se a mente traz, opa, eu não quero isso, eu não quero acordar com isso, gente, né? Então se você não governa seus pensamentos, a gente aprendeu que eles governam você. Então escolher a alegria, gente, é treinar a mente a se lembrar, por exemplo, Deus continua no controle. Eu preciso me lembrar disso, né? O cenário, ele é temporário. A gente sempre falava isso, uma hora Deus vai abrir as portas, uma hora Deus vai abrir as portas, né? A identidade, gente, ela não está alicerçada na circunstância, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, um diagnóstico difícil. Não é fácil, tá? Então as pessoas que enfrentam doenças graves, elas sempre relatam algo interessante, e eu passei por isso também. Então há uma diferença entre viver o tratamento com revolta constante, né? Por que Deus está permitindo isso? Por que isso está acontecendo, né? E com a diferença de viver com a esperança ativada aqui dentro de nós, né? Então, não é negar esse diagnóstico, só que é decidir não deixar que ele define a totalidade da minha vida. Eu me lembro uma vez uma pessoa, né, falou assim, olha, eu fui diagnosticado com câncer de mama. E ela tinha uma filha que ia fazer, acho que aniversário dela, acho que era 15 anos, não me lembro agora. E ela falou assim, e agora? Eu falei, e agora? Você vai continuar planejando o aniversário da sua filha com ela, porque isso não é o fim do mundo, isso não é a palavra final, tá? E vai ser o melhor aniversário da sua filha, e ela vai ver o quanto você é guerreira. Então, assim, às vezes a gente aparece alguma coisa, um diagnóstico, a gente já quer se trancar, a gente já dá o atestado de óbito para nós mesmos. Isso tá errado, gente. Não podemos deixar com que nada roube. É uma situação, nós não sabemos o desfecho. Da mesma forma que a gente pensa, vai dar tudo errado, eu vou morrer. Por que eu posso pensar, vai dar tudo certo, eu vou viver? Olha o que eu estou alimentando a minha mente aqui dentro de mim, tá? Então, há pacientes, gente, que mesmo em tratamento, eles continuam demonstrando gratidão, incentivando outras pessoas, encontrando pequenos motivos para sorrir. Vamos ser assim também? É difícil? É muito difícil, né? Eu me lembro assim, que eu sempre falava assim, né, enquanto eu estava com aquele diagnóstico de câncer, eu falava assim, Senhor, enquanto estiver na minha perna, eu aguento, mas não deixe chegar na minha mente. Porque a hora que o câncer dominar, que não é a doença em si, gente, é o meu pensamento se tornar padrão, tendo como referência o câncer. Aí eu ia desistir da minha vida. Tá? Então, eu já ouvi relatos, talvez você também, de pessoas que, idosos, né? Até uma pessoa idosa, os filhos não contaram que ela tinha câncer. E ela estava ali, ia fazer um tratamento, né? Ela não sabia ainda o que era. E ele estava com alegria, e lá estava tudo bem, estava correspondendo à quimioterapia também, estava tudo bem. Mas quando ela soube, não sei porquê, como, a forma que ela soube, né? Que ela tinha o câncer, ela desistiu da vida. Gente, a nossa postura em quem nós estamos confiando diante de qualquer tribulação que nós estamos passando, faz a diferença, sim, tá? Independente do resultado final, mas a minha postura, daquilo que eu estou crendo, daquilo que eu estou tendo como o meu suporte, né? Me dando suporte, é o que faz a diferença daquilo que eu estou enfrentando, tá? Então, gente, isso tudo que eu tô falando não é superficialidade, esse dia, tá com um bom roteiro hoje. Não é isso. Eu passei na pele, tanto com câncer, né, firmada no Senhor, tendo o Senhor como meu sustento, o meu chão, a minha rocha, e quando eu estava enterrando o meu filho, vendo aquele caixão, por um bebezinho de 10 meses, gente, eu sei o que é isso, e faz toda a diferença. E eu me lembro, no dia do velório, eu pedi para falar alguma coisa, eu falei assim, olha, vocês ainda vão ver o tamanho do Deus que eu sirvo, porque Ele não vai deixar a gente cair. Vocês vão perguntar como vocês conseguem, e nós vamos responder,
é a grandeza de Deus nos sustentando. Eu disse isso ainda. Então assim, faz toda a diferença. Quem está sendo o seu chão, o seu suporte, a sua rocha, que está te mantendo em pé no momento dessa tribulação que você está passando, tá? Gente, estudos mostram que pessoas que cultivam gratidão e perspectiva positiva, elas desenvolvem maior resiliência, recuperam-se mais rapidamente de crises e do luto, tá? Tomam decisões mais equilibradas e mantêm melhor a saúde emocional, tá? Então, independente do problema, da circunstância, se eu mantenho esse coração de gratidão, isso é mais rápido, o processo que eu estou passando. Então, a alegria diária, gente, ela é como se ela reorganizasse a nossa mente. Ela não muda imediatamente as circunstâncias, não é isso? Mas ela muda em quem você está se tornando dentro dessa situação, dessa circunstância, do que você está vivendo. Começa a entender a diferença? Então, quando a alegria ela deixa de ser uma decisão, a amargura ela começa a instalar dentro de nós. O pessimismo se torna o quê? O padrão. O espaço para a esperança reduz. E a fé, gente, ela enfraquece. E o mais perigoso é que você começa a viver reagindo ao que acontece e não consegue mais conduzir uma vida com consciência. Uma pessoa mais nervosa, mais estressada, mais cansada, mais deprimida. Consegue entender? Então assim, o Abacuque, ele poderia ter dito assim, ó: quando tudo melhorar, eu me alegrarei. Mas ele não disse isso. Ele disse, todavia eu me alegrarei. E essa palavra, gente, todavia, eu falo assim que é um divisor espiritual. Porque ela cria um contraste entre a realidade externa, do que está acontecendo ali fora, e a decisão aqui interna. Mas todavia, olha o meu posicionamento, entende? Então, o Abacuque, ele não diz assim, eu me alegrarei na colheita. Não, ele disse, eu me alegrarei no Senhor. Então, se você está dizendo assim para você, eu me alegrarei depois que esse diagnóstico, depois tudo isso que passar. Como que você vai passar esse processo? Demorar meses, anos. Eu me alegrarei quando eu começar a ganhar bem. E se não começar a ganhar bem? Já. Eu me alegrarei quando eu tiver aquele iPhone. Ou aquele carro. Ou aquela roupa. Gente, se a sua alegria estiver condicionada à circunstância, você vai ser a pessoa mais infeliz e mais instável. Então não faça isso com você, tá? Você vai se alegrar no Senhor. A espera no Senhor. Porque se tiver que esperar, esse tempo de espera, ela não vai te deixar eufórica, ansioso, ou seja, você vai ter uma estabilidade, uma confiança que o Senhor vai fazer. Entende? Então, as colheitas, gente, falham, a economia, ela oscila, pessoas nos decepcionam, mas o caráter de Deus permanece. Então, quando sua alegria está no que é instável, você se torna instável, vive de uma forma instável. Mas quando ela está condicionada em Deus, você encontra estabilidade, tá? E eu quero trazer aqui 4 pontos de como você praticar essa alegria diariamente, tá? Então anota aí. Primeiro, comece o dia com gratidão intencional. Como faz a diferença, gente? Liste 3 motivos concretos para você agradecer. Já deixa ali colado no espelho do banheiro. Quando você for ao banheiro lá, você vai falar, opa, olha isso, né? Filtre seus pensamentos. Então, nem tudo que você pensa é verdade absoluta. Lembra que a gente já falou isso em Batalha na Mente? Lembre de livramentos também que o Senhor já te deu. Então, se Deus sustentou antes, Ele também vai sustentar agora. Ele pode fazer isso. Escolha palavras alinhadas à esperança. Então, o que você declara influencia o que você internaliza.
Gente, esses dias aconteceu algo assim, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui, que é uma bênção aqui em casa, né? E aí, eu tenho o hábito assim que eu acordar, eu já vou falar com o Senhor. Agradecendo pelo dia, lembrando de quem Ele é, que eu gosto de fazer isso, porque isso começa a falar assim, olha, eu dependo do Senhor, e o que é impossível para Deus? Então, quando a gente começa a falar do caráter de Deus para Ele mesmo, a gente ouve, fala, né, falando, ouvindo, isso vai mudando algo dentro de nós, tá? E aí eu fiz isso. Aí eu peguei meu celular e fui ver lá uma mensagem dessa pessoa que trabalha aqui, que me ajuda muito aqui em casa, né? Sim, eu não vou poder ir hoje, que eu tô me sentindo bem. Aí eu falei, puxa, nossa, eu falei, que situação, não é fácil. Eu tinha falado por que ela não ia vir, né? Falei, já falei, Senhor, cuida dela, né? Orei por ela. Aí eu falei assim, meu Deus, hoje eu vou ter oportunidade de cuidar da minha casa, né? E aí eu fui lá, levantei, falei, vamos lá. Já comecei, coloquei louvor, já comecei a pedir pro Senhor me ajudar. Gente, eu terminei a casa muito cedo. Minha casa é uma casa grande, né? Mas terminei rápido, né? Até meu esposo falou, nossa, que rápido. Eu falei, realmente foi rápido, né? Aí a minha vizinha, ela falou assim, e se tá na faxina hoje? Eu falei, pois é, hoje eu tô na faxina. Eu falei, olha, ainda bem que eu falei com Deus antes, viu? Por que eu falei isso, gente? Porque se a gente não busca o Senhor, às vezes, se você não se cuida, buscando o Senhor aqui para organizar as coisas aqui dentro, já fazendo isso, já uma disciplina logo pela manhã, qualquer notícia pode te abalar. Eu já poderia falar, eu não acredito que eu vou ter que limpar essa casa, olha só, e agora? Mauro, me ajuda, já virar uma mãe doida aqui em casa, sabe? Eu tava sorrindo, eu tava tão calma, tão tranquila, que eu sei que foi o Senhor, porque eu decidi isso. Entende que decisão, gente, é intencional, eu preciso querer. Senão não vai acontecer nada. Então, a alegria como escolha diária, gente, não é ingenuidade, não é coisa bobinha, não, tá? Ela é uma maturidade espiritual. Então, já é você acordar logo pela manhã e dizer assim, olha, hoje pode não ser um dia perfeito, mas eu escolho confiar, eu escolho agradecer, eu escolho me alegrar no Senhor. Então, as circunstâncias, elas acabam mudando quando eu tenho esse posicionamento, né? Mas quem aprende, por exemplo, a escolher a alegria, ela vai se tornar inabalável. Nada vai roubar essa paz, essa alegria dentro de você. E quando a alegria ela se torna uma decisão, ela deixa de depender do que acontece ali fora, né? Então, quem passa a governar aqui dentro é o Senhor. Gente, é isso, olha, pude compartilhar algumas coisas minhas, eu gosto de trazer exemplos para vocês entenderem que isso é normal de todo mundo, só que o que diferencia de algumas pessoas é a decisão delas, é a postura, é o posicionamento diante de situações que acontecem. Não tem como a gente impedir das situações acontecerem, mas o meu posicionamento, eu sempre decido escolher o que o Senhor quer que eu faça. Seja contra a minha vontade ou não, né? Mas eu sempre escolho, Senhor, é isso que eu vou fazer. É isso que é o correto a fazer. Aí se tiver aqueles conflitos internos, aí você começa a entender, opa, o Senhor precisa me ajudar mais a trabalhar nessa área que tá difícil, Senhor. E é amadurecimento constante, gente. E é isso. Nós nos vemos logo no próximo vídeo. Que olha, volta aqui um pouquinho, já anota, faz esses exercícios, esses 4 pontos aí que eu trouxe, já vai listando, praticando, para que a alegria ela já seja o quê? Um hábito na tua vida, e você lembrar, opa, que não é alegria, ela vem do nada, assim, eu preciso fazer com que ela apareça, eu preciso ser intencional, colocar em prática alguns pontos aqui, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, que essa alegria, ela nunca deixe de existir dentro de você. Tchau!